Pode-se compreender a suprema personalidade de Deus como Ele é, unicamente através do serviço prático e amoroso a Ele, Krishna. E quando a pessoa tem plena consciência do Senhor Supremo através de tal devoção, ela pode entrar no reino de Deus, a morada eterna. Essa deve ser a meta para todo mundo, né? É o que todo mestre que não é um farsante, que não é um iludido, vem ensinar nesse mundo. O caminho de volta para a morada eterna de Deus, a casa do Pai, Krishna. Krishna é o Pai de todos, tá? Ela mais fala menos. Nem comecei a falar, Bimala, você já dá bronca? Poxa vida. Bhaktyamam abhijanati javanjaschasmi tatvaha tatomam tatvato gyatva Vishate tadanantaram. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 18, verso 55. Tá, Krishna fala, Prabhupada explica, a gente entende. Aí é batata. Aí você fez eu errar, tá vendo? Deixa eu tomar água. Bimala, o ouvinte tem que ter paciência. Nossa. Pelo menos a gente ajuda o ouvinte a desenvolver paciência, né? Se ele consegue ouvir, ele vai ser uma pessoa paciente. A suprema personalidade de Deus, Krishna, e suas porções plenárias não são compreensíveis nem para os não devotos, nem através da especulação mental. Se uma pessoa quer compreender a suprema personalidade de Deus, Krishna, ela tem que adotar o serviço prático puro, sob a guia de um devoto puro. De outra forma, a verdade da suprema personalidade de Deus, Krishna, estará sempre oculta. Ele não dá a conhecer, ele já avisou, né? Ele já falou no Gita. É de mim que vem o conhecimento, o esquecimento e a lembrança. Se Deus não der conhecimento, a pessoa não vai conhecer Ele nunca. Se não der lembrança dEle, não vai lembrar nunca. Bimala. Krishna satisfaz todos os desejos. Abre aspas. Desde a liberação até qualquer coisa material. Então, se a gente quer lembrar dEle, Ele vai dar lembrança. Mas tem que ser um desejo sincero, né? Acompanhado de serviço. Tem que pagar. Pagar a Deus para Deus dar conhecimento para nós. E como paga Deus? Com um serviço prático e amoroso a Ele. Porque quem ama Deus, serve Deus. Não fica servindo políticos, espíritos, fantasmas, doentes, gnomos, cachorro, gato. Nós serve todo mundo, menos Deus. Serve os semideuses, serve os demônios, serve tudo que é coisa. Tudo que é gente, que é coisa, que é seres, mas Deus não. Falar em Deus todo mundo fala, vai com Deus. Da boca para fora todo mundo fala, né? Na teoria todo mundo serve Deus, na teoria todo mundo ama Deus, só que na prática não, né? Ih, misérias do corpo e da mente, hein? Peraí. Esse mundo é temporário e miserável, é cheio de misérias. E tem gente que acha que vai consertar o mundo, tem gente que acha que vai ser feliz nesse mundo, Bima. Corta o microfone. Não tem nada no nariz, mas tem entupino. As misérias do corpo e da mente. Tá, vamos ler mais e fala menos. De outra forma, a verdade da suprema personalidade de Deus estará sempre oculta. Todo mundo fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se você não está livre de ansiedades, medo, estresse, depressão, uma lista de malefícios que não acabam mais, é porque você não conheceu a verdade absoluta, que é uma pessoa, que é Deus, Krishna. Já se afirmou que Ele, Krishna, não se revela para todos. Não se pode compreender Deus simplesmente através de academismo erudito ou da especulação mental.
Somente uma pessoa que está realmente ocupada em consciência de Deus, Krishna, e em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, pode compreender o que é Krishna. Os diplomas da universidade não ajudam em nada. Não adianta estudar para burro. Se fosse inteligente, não bebia, não fumava, não jogava, não fazia sexo ilícito, não comia os animais mortos. É os sintomas. Pelos sintomas você conhece quem é quem, Bímola. Santo que bebe, que fuma, que se masturba, que santo que é esse? Com certeza não é um santo do padrão védico. Uma pessoa que está completamente... Desculpem. Uma pessoa que está completamente versada na ciência de Deus, Krishna, torna-se elegível para entrar no reino transcendental, a morada eterna de Deus, Krishna. Está vendo, Bímola? Ter conhecimento. Qual conhecimento? O conhecimento da verdade absoluta. Conhecimento relativo não adianta nada. É só ilusão, é perda inútil de tempo, tanto nesta vida quanto nas próximas. Então, uma pessoa que está completamente versada na ciência de Deus, Krishna, torna-se elegível para entrar no reino transcendental de Deus, a morada eterna de Krishna. Converte-se em Brahman. Converter-se, tá? Vou prestar atenção. Você fica me apressando, eu erro tudo. Converter-se em Brahman, na luz, né? Se converter na luz, se fundir na luz, não significa que a pessoa perde a sua identidade. O serviço prático e amoroso a Deus existe, e enquanto existe o serviço prático e amoroso a Deus, tem que existir Deus, o devoto e o processo de serviço devocional. Tal conhecimento nunca desaparece, mesmo após a liberação. No começo eu sentia medo. Nossa, é muito bom para ser verdade. Vai acabar, vai sumir, os devotos vão sumir, esse conhecimento vai sumir. Não, nunca desaparece. Está vendo? Prabhupada aqui está garantindo que tal conhecimento nunca desaparece, mesmo após a liberação. A liberação envolve a libertação do conceito de vida material. Na vida transcendental existe a mesma distinção. Existe a mesma individualidade, mas em consciência de Deus, Krishna, pura. A pessoa não deve compreender mal que a palavra Vishate, entra em mim, comporta a teoria monista de que a pessoa se torna homogênea com o Brahman pessoal. Não. Vishate significa que uma pessoa pode entrar na morada do Senhor Supremo Krishna em sua individualidade para se ocupar na associação dele e prestar-lhe serviço. É muita burrice, né? Ralar para morrer. Aí não... rala para se fundir na luz. Aí a hora que se funde na luz, perde o eu, perde a individualidade e deixa de ser uma pessoa. Aí é burrice, né? Bom, tanto é que não consegue se fundir na luz. Eu não penso, eu não sinto, eu não desejo, eu não penso, eu não sinto, eu não desejo. Mas a hora que ele pensar outra coisa, cai aqui de novo. Ou seja, perdeu tempo inutilmente, se fundindo na luz ou no corpo de Deus. Mas fazer o quê? Quer se fundir? Que se funda. Krishna patrocina a sua quebrada de cara eternamente, se você quiser. Por exemplo, um pássaro verde entra em uma árvore verde, não só para se tornar uno com a árvore, mas para desfrutar os frutos da árvore. Os impersonalistas geralmente dão o exemplo de um rio que flui para dentro do oceano e se funde neste. Isso pode ser uma fonte de felicidade para o impersonalista, mas para o personalista, mantém a sua individualidade pessoal como um ser aquático no oceano. Encontramos muitas entidades vivas dentro do oceano, se nos aprofundamos nele. O conhecimento da superfície do oceano não é suficiente.
É preciso ter conhecimento completo dos seres aquáticos que vivem nas profundezas do oceano. Por causa de seu serviço prático puro e amoroso, um devoto pode compreender em verdade as qualidades transcendentais e as opulências do Senhor Supremo Krishna. Como se afirma no 11º capítulo, somente através do serviço prático e amoroso a Deus pode uma pessoa compreender. O mesmo se confirma aqui. A pessoa pode compreender a suprema personalidade de Deus, Krishna, através do serviço prático e amoroso a Ele, e entrar em seu reino, onde é só alegria, né? Onde cada palavra é um canto, cada passo é uma dança. Lá todas as pessoas são agradáveis. Vou olhar para quem? Nas moradas eternas de Deus. Todas as pessoas são agradáveis, não é como aqui nas moradas materiais, que você encontra muitas pessoas desagradáveis, muitas situações desagradáveis. Eu vou olhar para quem, Bímola? Só tem eu e você aqui? Não estou falando para você. Estou falando aqui, estou falando na rádio, para os ouvintes, para mim, para você, para todo mundo. O conhecimento é para todos. Onde eu estava? Tá. Depois de alcançar o estágio Brahmabhuta de liberdade das concepções materiais, o serviço prático e amoroso a Deus começa com a pessoa ouvindo sobre o Senhor Krishna. Quando uma pessoa ouve sobre o Senhor Supremo Krishna, o estágio Brahmabhuta se desenvolve automaticamente e a contaminação material, cobiça e luxúria por gozo dos sentidos desaparece. À medida que a luxúria e os desejos desaparecem do coração de um devoto, ele se apega mais ao serviço do Senhor Krishna e, através de tal apego, ele se liberta da contaminação material. Neste estado de vida, ele pode compreender o Senhor Supremo Krishna. Esta é também a afirmação do Śrīmad Bhagavatam. O processo de Bhakti, ou serviço prático e amoroso a Deus, continua também depois da liberação. O Vedanta Sutra confirma isto. Isto significa que depois da liberação o processo de serviço prático e amoroso a Deus continua. No Śrīmad Bhagavatam define-se a liberação devocional verdadeira como o restabelecimento da entidade viva em sua própria identidade, sua própria posição constitucional. A posição constitucional já foi explicada, tá? Já vou parar, tá acabando aqui. Toda entidade viva é uma porção fragmentária, é uma parte e parcela do Senhor Supremo Krishna. Portanto, sua posição constitucional é servir. Após a liberação, este serviço nunca para. É porque dá muito prazer, né? Vai parar. Se está dando prazer para Deus e para nós, para que parar, né? Não é inteligente isso. Bom, isso não acaba nunca, né? Nós somos servos de Deus. Se a gente não serve Deus, vamos servir outras coisas, outras pessoas. E nas moradas eternas de Deus, a gente serve Deus naturalmente, espontaneamente, ininterruptamente, com amor e devoção, e sente prazer ilimitado. Prazer que não para de aumentar. É ilimitado e não para de aumentar. A liberação verdadeira... Essa aqui é uma máxima, Bímola. A liberação verdadeira é libertar-se das concepções errôneas da vida. Tá, já parei de falar. Nossa, é hoje, hein? Eu falo demais. Tá bom, Bímola, já atrasou. Se eu paro na hora certa, eu tomo bronca. Se eu paro antes, tomo bronca. Se eu paro depois, tomo bronca. Então, tanto faz a hora que para. Tem que parar a hora que se manda. Senão, sim, senhora, só tem razão. Então, vamos ler mais um pouquinho do livro Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Paramos onde, hein? Nunca está, o livro não está aberto, não está na página no lugar certo, depois eu que atraso o programa. O Senhor Krishna de certo satisfaz, menos 12. Menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora vai. O Senhor Krishna de certo satisfaz os desejos dos devotos que se aproximam dele através do serviço prático e amoroso a ele. Porém, ele não satisfaz desejos que voltariam a causar misérias. Não vai dar coisa que vai nos prejudicar, né? Para o devoto, não. Agora, para os não devotos, para as pessoas comuns, você quer isso? Então toma, vai, quebra a cara, até você cansar. Até você entender que você tem que me servir com amor e devoção e desfrutar eternamente comigo. Mas enquanto você não entende isso, toma aquilo e quebra a cara até cansar, até aprender. Apesar de terem ambições materiais, tais devotos, por prestarem serviço transcendental, purificam-se pouco a pouco dos desejos de gozo material e passam a desejar o prazer do serviço transcendental amoroso a Deus, Krishna. Em geral, a pessoa busca a associação dos devotos para mitigar algumas necessidades materiais. Porém, a influência de um devoto puro liberta de todos os desejos materiais, para que enfim ela venha a saborear o gosto do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. O serviço prático e amoroso a Deus é tão bom e puro que redime o devoto e ele esquece todas as ambições materiais, logo que se ocupa plenamente no transcendental serviço amoroso a Deus, Krishna. O exemplo prático é Dhruva Maharaja, que queria de Krishna algo material e, portanto, ocupou-se em serviço prático e amoroso a Deus. Quando o Senhor Krishna, sob a forma de Vishnu, de 4 braços, apareceu diante de Dhruva, este disse ao Senhor: meu querido Senhor Krishna, por que me ocupei em vosso serviço prático e amoroso, com grande austeridade e penitências? Agora vos estou vendo. Mesmo eminentes semideuses e sábios têm dificuldade de ver-vos. Agora estou satisfeito e todos os meus desejos estão realizados. Não quero mais nada. Eu estava buscando alguns cacos de vidro, mas em vez disso encontrei uma valiosa e magnífica joia. Assim, Dhruva Maharaja ficou plenamente satisfeito e recusou-se a pedir qualquer coisa ao Senhor Krishna. Às vezes, compara-se a entidade viva transmigrando através de 8.400.000 espécies de vida a um tronco que está deslizando sobre um rio. Às vezes, por acaso, o tronco é lançado à margem e se salva de ser arrastado correnteza abaixo. No Śrīmad Bhagavatam 10.38.5, há um verso que encoraja toda a alma condicionada com as seguintes palavras: ninguém deve ficar deprimido pensando que nunca sairá das garras da matéria, pois existe toda a possibilidade de ele ser resgatado, exatamente como é possível que um tronco flutuando no rio abaixo venha a repousar na margem. O Senhor Krishna Chaitanya também discutiu sobre esta oportunidade afortunada. Esses incidentes afortunados são considerados o início do declínio de nossa vida condicional. E eles ocorrem se existe associação com os devotos puros do Senhor Krishna. Associando-se com devotos puros, a pessoa realmente desenvolve atração por Deus, Krishna. Há diversas classes de rituais e atividades, e alguns se transformam em gozo material e outros em liberação material.
Porém, se uma entidade viva associando-se com devotos puros de Deus, Krishna, adota estas atividades ritualísticas mediante as quais se desenvolve o imaculado serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna, a sua mente se atrai pelo serviço prático e amoroso. O Śrīmad Bhagavatam 10.51-54, Mukunda afirma que, vou ler a tradução em português: Meu querido Senhor Krishna, enquanto viaja neste mundo material, através de diferentes espécies de vida, uma entidade viva pode progredir rumo à liberação, mas, se por acaso ela entra em contato com um devoto puro, então realmente libera-se das garras da energia material e torna-se vosso devoto. Quando uma alma condicionada se torna um devoto de Deus, Krishna, o Senhor Krishna, por sua misericórdia motivada, a treina de duas maneiras. Externamente, ela é treinada através do mestre espiritual e internamente através da super-alma Krishna no coração. Como se afirma no Śrīmad Bhagavatam 11.29.6, meu querido Senhor Krishna, mesmo que alguém alcance uma vida tão longa como a de Brahma, ainda assim será incapaz de expressar a sua gratidão pelos benefícios derivados de lembrar-se de vós. Mediante vossa misericórdia motivada, afastais todas as condições inauspiciosas, manifestando-vos externamente como o mestre espiritual e internamente como a super-alma. É o mestre espiritual interno e o mestre espiritual externo. De uma forma ou outra, se alguém entra em contato com o devoto puro e assim desenvolve um desejo de prestar serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, pouco a pouco ele se eleva à plataforma de amor por Deus, Krishna Prema, e liberta-se das garras da energia material. No Śrīmad Bhagavatam 11.20, verso 8, o próprio Senhor Krishna também explica isso da seguinte maneira: Para quem se atrai espontaneamente por minhas atividades, não ficando seduzido pelas atividades materiais, nem avesso a elas, torna-se-lhe possível trilhar o caminho do serviço prático e amoroso que leva à perfeição do amor por Deus, Krishna Prema. Contudo, é impossível alcançar a plataforma de perfeição sem o favor do devoto puro, ou Mahatma, uma grande alma em português. Mahatma, grande alma. Gandhi não era um Mahatma. Ele tinha apelido de Mahatma, mas não era uma grande alma, se metia em política. Onde eu estava, hein? É um especulador, Bimala. Especulava tudo que é coisa que ele encontrava. Tá, não entrar em detalhes, tá bom. Ele nem acreditava que Krishna existia. Tá, já parei de falar. Nossa, bicho, não é fácil não. Onde eu estou? Até me perdi aqui. Mahatma, grande alma. Se não podemos sequer ser liberados das garras materiais sem a misericórdia de uma grande alma, um Mahatma de verdade, que se dizer então de nos elevarmos à plataforma de amor por Deus, Krishna Prema? Prabhupada avisou: Gandhi, abandona a política, senão você vai ter uma morte em glória. Tá, agora eu parei. Agora tem que parar mesmo. Falta duas linhas, Bimala, para marcar onde parou aqui. Isso também se confirma no Śrīmad Bhagavatam 5.12.12, numa conversa entre o rei Rahugana, da província de Sindhi, na Sibéria, e o rei Bharata. Quando o rei Rahugana expressou a surpresa ao ver as conquistas transcendentais do rei Bharata, este retrucou. Prabhupada cita um verso aqui, e nós vamos ler no próximo programa, né? Ctrl D, tá.
meu querido Rahugana. Tá, já dá para achar. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar o PDF, no caso do Bhagavad Gita, no caso dos ensinamentos do Senhor Chaitanya, a única opção é ler na tela. Mas, se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links aqui. É o bagagem já... Nossa, sempre atrasado, hein, Bimala? Você lê muitos livros no programa, num programa de 1 hora, é muitos livros para ler, é só falar menos, tá? Não, culpado sou eu. Tá, o Bhagavad Gita é o 5º link, se não achar, fale com a gente, ó. É o 5º link, e os ensinamentos do Senhor Chaitanya é o 8º link, você já encomenda os dois, chegam rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, pixdaradio@gmail.com, ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171, combinado então, tá combinado, então... Agenda, tá? Agenda, o que tem na agenda? Ah, tem o jejum, Bimala, tem o jejum. Neste dia 17 de setembro, quarta-feira, tem Indira Ekadashi, jejum de grãos que os Hare Krishnas, os devotos de Deus, fazem para a satisfação de Deus, Krishna. E o jejum deverá ser quebrado neste dia 18 de setembro, quinta-feira, das 6h11, quebra o jejum na quinta, faz jejum na quarta e quebra o jejum na quinta, das 6h11 às 10h11. É para não correr o risco de quebrar adiantado ou atrasado. Lá para as 8h30, na metade do tempo, né? Lá na metade do tempo é 8h11. Tá bom. É fácil, não? Então quebra o jejum às 8h11. Tem que ser às 8h11? Pode ser por volta das 8h11? Tá, muito obrigado, hein? Eu gosto de lá para as 8h30. Tá bom, então, qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com, ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naisteke. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo Os Ensinamentos de Narada a Vasudeva. Desculpem. Os Ensinamentos de Narada a Vasudeva. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai.
Amagyanatimirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Rei Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandhu Jagarpate, Gopesha Gopika Canta, Radha Canta Namostute, Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Ancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Paramos onde, hein? Peraí, estou procurando aqui, Bima. Deixa eu centralizar a letra. Página 377, L-7. Peraí, está ofuscando aqui. Agora vai. Ó governante dos cidadãos, meu querido rei, por favor, vê no céu aqueles animais que tens sacrificado sem compaixão e sem misericórdia na arena de sacrifício. Todos esses animais estão aguardando a tua morte para poderem se vingar dos danos que lhes causaste. Depois que morreres, eles raivosamente trespassarão o teu corpo com chifres de ferro. Bhagavatam 4.25, versos 7 e 8. Semelhante punição aos matadores de animais pode ocorrer sob a jurisdição de Dhyamaraja no planeta do Senhor da Morte. Tá ferrado. Vai querer morrer, mas não consegue morrer, né, Bima? Não morre, ninguém morre. Troca de corpo, né? Em outras palavras, quem mata um animal ou come carne, sem dúvida, tem uma dívida para com a entidade viva que contribuiu com o seu corpo para a satisfação do comedor de carne. Tem gente que acha que é carnívoro, não. Animal carnívoro tem outros sintomas, né? Nós somos herbívoros. Nós somos, desculpem, nós temos um corpo herbívoro. Somos comedores de carne, nós, pessoas comuns. O comedor de carne deve saldar a sua dívida contribuindo com o próprio corpo para ser consumido na vida seguinte. A literatura védica corrobora semelhante saldo de dívidas através do oferecimento do próprio corpo como alimento. Devido à afeição, as almas condicionadas ficam completamente atadas a seus próprios cadavéricos corpos materiais e a seus parentes e parafernália. Nessa condição orgulhosa e tola, as almas condicionadas invejam outras entidades vivas, bem como
a suprema personalidade de Deus, Hari, que reside no coração de todos os seres. Dessa maneira, ofendendo os outros por inveja, as almas condicionadas pouco a pouco caem no inferno. Pessoas materialistas expressam sua inveja dos animais através da matança cruel destes. De forma semelhante, as almas condicionadas têm inveja, até mesmo de outros seres humanos e do próprio Senhor Krishna, que habita nos corpos de todos. Eles expressam sua inveja de Deus mediante a propagação da ciência ateísta ou da pseudofilosofia, na qual eles ridicularizam o fato de que todos são eternos servos de Deus. Pessoas invejosas expressam seus ríspidos sentimentos contra os outros seres humanos através da criação de guerras, terrorismo, governos cruéis e empresas fraudulentas. Super atual o assunto, né? Os corpos pecaminosos dessas pessoas invejosas são tais quais cadáveres. Ainda assim, pessoas invejosas deixam-se encantar pelo cadáver de seu corpo material e, além disso, ficam fascinadas por seus filhos e outras expansões corpóreas. Semelhantes sentimentos baseiam-se em orgulho falso. Srila Madhvacharya citou o seguinte verso do Harivansha. Vou ler a tradução em português. O Supremo chama-se Atma, porque está presente, tanto na própria pessoa quanto nos outros. Contudo, certas pessoas ficam contrariadas ao ouvir descrições acerca do Senhor Supremo Krishna e abertamente declaram não existir nenhum ser vivo superior a elas mesmas. Semelhantes pessoas devem ser taxadas de demônios. Devido a seus sintomas práticos, elas devem ser classificadas como pertencentes à mais baixa classe de homens. Aqueles que não atingiram conhecimento acerca da verdade absoluta, senão que estão imersos na completa escuridão da ignorância, costumam trilhar 3 caminhos da vida material piedosa. Espera aí, eu errei alguma coisa aqui, deixa eu voltar. É quando a gente erra, a gente volta. Aqueles que não atingiram conhecimento acerca da verdade absoluta, senão que estão imersos na completa escuridão da ignorância, costumam trilhar os 3 caminhos da vida material piedosa, a saber, religiosidade, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos. Sem ter tempo sequer para refletir em algum propósito superior, eles tornam-se os matadores de sua própria alma. Aqueles que se encontram na completa escuridão da ignorância e por isso ficam destituídos até mesmo de vida material piedosa, cometem inúmeras atividades pecaminosas e sofrem demais. Devido a esse sofrimento intenso, tais pessoas às vezes buscam o refúgio dos devotos do Senhor Krishna e, sendo abençoadas por essa associação transcendental, elevam-se ao nível perfeccional máximo da consciência de Deus, Krishna. Quem não é completamente pecaminoso experimenta certa mitigação das misérias da vida material e assim desenvolve um falso sentido de bem-estar dentro deste mundo. Porque costumam obter prosperidade material, beleza corpórea e uma agradável situação familiar. As pessoas dotadas de piedade mundana desenvolvem orgulho falso devido à sua posição e não se sentem inclinadas a se associar com os devotos do Senhor Krishna, nem a aceitar a instrução deles. Desafortunadamente, todas as atividades materiais, quer piedosas, quer ímpias, acabam sendo contaminadas pela atividade pecaminosa.
Aqueles que se orgulham de sua piedade e não gostam de ouvir acerca de Deus, Krishna, mais cedo ou mais tarde caem de sua posição artificial. Todo ser vivo é eterno servo de Deus, Krishna. Portanto, enquanto não nos rendemos a Krishna, nossa posição é de fato sempre ímpia. A palavra akshanika, em português, não tendo sequer um momento para refletir, é significativa neste verso. Pessoas materialistas não dedicam nenhum momento para o seu eterno interesse pessoal. Isto é um sintoma de infortúnio. Considera-se que semelhantes pessoas estão matando as suas próprias almas porque, devido à sua obstinação, estão preparando um futuro tenebroso para si mesmas, do qual não escaparão por um enorme período de tempo. Um doente que recebe tratamento médico talvez fique animado com os resultados preliminares da atenção médica. Porém, se o paciente ficar orgulhoso do progresso preliminar de seu tratamento e prematuramente abandonar as ordens do médico, considerando-se já curado, na certa haverá uma recaída. As palavras de Kaivalyan, Asamprapta, neste verso indicam claramente que a piedade material está muito distante do conhecimento perfeito acerca da verdade absoluta, Krishna. Caso alguém abandone o seu progresso transcendental antes de alcançar os pés de lótus de Deus, Krishna, ele sem dúvida voltará a cair na mais desagradável situação material, mesmo que tenha alcançado a realização impessoal da refulgência Brahman. Como se afirma no Śrīmad Bhagavatam, Aruhya Krityena Parampadam Tata Patanti Ada. Em português, os matadores da alma jamais estão em paz, porque consideram que a inteligência humana... deixa eu ler inteiro esse verso aqui, depois a gente marca para aqui, Bima. Não dá, tem mais metade na outra página. Tá, vou parar aqui. Página 381, L-3. Não é isso? 381 L-3, calma, está aqui, 381 L-3. E você que não quer parar de ler essa coleção, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica nesse link, já aparecem os livros disponíveis. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Dayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram, DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos ler mais um pouquinho do Néctar da Devoção, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Observar jejum em Ekadashi -10. Menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está aqui. Peraí, deixa eu tomar água. Deixa eu engraxar a garganta, Bima. As palavras não estão escorregando.
Observar jejum em Ekadashi. No Brahma Vaivarta Purana afirma-se que aquele que observa jejum no dia de Ekadashi livra-se de todas as espécies de reações a atividades pecaminosas e avança na vida piedosa. O princípio básico não é simplesmente jejuar, mas sim aumentar nossa fé e nosso amor por Govinda, que é o outro nome de Deus, Krishna. O verdadeiro motivo para se jejuar em Ekadashi é reduzir ao mínimo as exigências do corpo e ocupar nosso tempo no serviço ao Senhor Krishna cantando Hare Krishna ou executando algum serviço similar. A melhor coisa a fazer em dias de jejum é se lembrar dos passatempos de Govinda e ouvir constantemente o seu santo nome, Hare Krishna, Hare Rama. Govinda, Hare Purusha, Tamaham Bhajata. Não é para cantar, tá bom. Nossa, não posso fazer nada, hein? Oferecer respeito às figueiras de Bengala. No Skanda Purana, indica-se que um devoto deve oferecer água à planta Tulasi e às árvores Amalaka. Ele deve oferecer respeito às vacas e aos sacerdotes brahmanas e deve servir os devotos de Deus, oferecendo-lhes respeitosas reverências e meditando neles. Todos estes processos ajudarão o devoto a reduzir as reações das suas atividades pecaminosas do passado. Abandonar a companhia de não-devotos. Certa vez, o Senhor Krishna Chaitanya foi indagado por um de seus devotos chefes de família sobre qual deve ser o comportamento geral de um devoto de Deus. A este respeito, o Senhor Krishna Chaitanya respondeu que um devoto de Deus deve sempre abandonar a companhia de não-devotos. Em seguida, ele explicou que há duas classes de não-devotos. Uma é contra a supremacia de Deus, Krishna, ao passo que a outra é excessivamente materialista. Em outras palavras, aqueles que buscam a gratificação material e aqueles que são contra a supremacia do Senhor Krishna são chamados de não-devotos, sendo que devemos evitar estritamente a companhia deles. Se se associa com os santos, você se ilumina e vira santo. Se você se associa com não-devotos, materialistas ou contrários a Krishna, você adquire também as qualidades deles. É só uma questão de tempo. O Katyayana Samhita afirma-se que mesmo que uma pessoa seja obrigada a viver dentro de uma jaula de ferro ou no meio de um fogo ardente, é preferível ela aceitar semelhante condição a viver com não-devotos que são completamente contra a supremacia do Senhor Krishna. De forma similar, no Vishnu Rahasya, há uma declaração cujo significado é que é preferível abraçar uma serpente, um tigre ou um crocodilo a se associar com pessoas que adoram diversos semideuses e que são impelidas por desejos materiais. Nas Escrituras instrui-se que podemos adorar determinado semideus caso desejemos alcançar algum benefício material. Aconselha-se, por exemplo, que adoremos o Deus do Sol caso desejemos nos livrar de uma condição doente. Para se conseguir uma bela esposa, pode-se adorar Uma, a esposa do Senhor Shiva, e para se conseguir educação avançada, pode-se adorar Saraswati. De forma similar, no Śrīmad Bhagavatam há uma lista para os adoradores de todos os semideuses, de acordo com diferentes desejos materiais. Porém, embora todos esses adoradores pareçam ser ótimos devotos dos semideuses, são considerados não devotos. Não é possível aceitá-los como devotos. Os impersonalistas dizem que se pode adorar qualquer forma do Senhor Krishna e que não há diferença porque, de qualquer maneira, alcança-se o mesmo destino.
No Bhagavad Gita, entretanto, afirma-se claramente que aqueles que adoram os semideuses alcançarão por fim apenas os planetas desses semideuses, ao passo que aqueles que são devotos do próprio Senhor Krishna serão promovidos à morada do Senhor Krishna, o reino de Deus. O Gita, por conseguinte, condena os adoradores de semideuses. Como que Prabhupada fala? Só quem perdeu o juízo, adora semideuses. Descreve-se que, devido a seus desejos luxuriosos, perderam a sua inteligência em consequência do que caem no hábito de adorar os diferentes semideuses. Assim, os adoradores de semideuses são fortemente condenados no Vishnu Rahasya, onde se declara que é melhor viver com os mais perigosos animais do que se associar com tais pessoas. Não aceitar discípulos inaptos, construir muitos templos ou ler muitos livros. Outra censura é que um indivíduo pode ter muitos discípulos, mas não deve atuar de modo a ficar obrigado a algum deles por alguma ação particular ou algum favor. Ademais, não deve ser muito entusiasta por construir novos templos. Tampouco deve ser entusiasta por ler vários tipos de livros, salvo obras que conduzem ao avanço no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Em termos práticos, se uma pessoa ler com muito cuidado o Bhagavad Gita, a coleção Śrīmad Bhagavatam, os ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya e o néctar da devoção, isto lhe dará conhecimento suficiente para compreender a ciência da consciência de Deus, Krishna. Não é preciso dar-se ao trabalho de ler outros livros. Não importa, com quais livros você leu até chegar à consciência de Deus, Krishna. Mas quando você chega na consciência de Deus, Krishna, deve ler o livro do devoto. O livro do devoto é a coleção Śrīmad Bhagavatam. Mas Prabhupada é tão misericordioso que deu o Bhagavad Gita também, a coleção Chaitanya Charitamrita e o néctar da devoção que a gente está lendo aqui. Não é preciso dar-se ao trabalho de ler outros livros. E é o que a gente tenta seguir aqui, Aqui não foi falado coleção Chaitanya Charitamrita, porque acho que na época Prabhupada ainda não tinha compilado, traduzido esse Chaitanya Charitamrita, que é o livro preferido dele, do mestre espiritual dele, e é o doutorado da ciência do amor a Deus. No Śrīmad Bhagavatam 7, 13 e 8, Narada Muni, enquanto discute com Maharaja Yudhishthira as variadas funções das diferentes ordens da sociedade, menciona especialmente as regras para os renunciados, aqueles que renunciaram a este mundo material. O indivíduo que tem aceitado a ordem de vida sannyasa, a ordem de renúncia, está proibido de aceitar como discípulo alguém inapto. O renunciado deve, em primeiro lugar, examinar se o possível discípulo está buscando sinceramente a consciência de Deus, Krishna. Caso não esteja, não se deve aceitá-lo. Contudo, a misericórdia sem causa do Senhor Krishna Chaitanya é tão grande que ele aconselhou que todos os mestres espirituais autênticos falassem sobre a consciência de Deus, Krishna, em toda parte. Assim, na linha do Senhor Krishna Chaitanya, até os renunciados podem falar sobre a consciência de Deus, Krishna, em todo lugar. E caso haja alguém que se sinta seriamente inclinado a tornar-se discípulo, o renunciado sempre o aceita. A questão é que, caso não se aumente o número de discípulos, não há propagação do culto da consciência de Deus, Krishna.
Algumas vezes, portanto, mesmo correndo riscos, um renunciado na linha do Senhor Krishna Chaitanya poderá aceitar até mesmo um indivíduo que não esteja completamente apto a tornar-se discípulo. Mais tarde, pela misericórdia desse mestre espiritual autêntico, o discípulo gradualmente se eleva. Se alguém, entretanto, aumenta o número de discípulos simplesmente em troca de algum prestígio ou honra falsa, certamente cairá no que diz respeito à execução da consciência de Deus, Krishna. Aí está vendo? Um dos motivos de alguns mestres caírem. Falso prestígio, né, Bima? Aí, ó. Se alguém, entretanto, aumenta o número de discípulos simplesmente em troca de algum prestígio ou honra falsa, certamente cairá no que diz respeito à execução da consciência de Deus, Krishna. Da mesma forma, um mestre espiritual autêntico não tem que ler muitos livros simplesmente para mostrar a sua competência ou para ganhar popularidade, fazendo conferências em diferentes lugares. Todas essas coisas devem ser evitadas. Também se declara que um renunciado não deve ser entusiasta por construir templos. Podemos ver na vida de vários mestres na linha do Senhor Krishna Chaitanya que eles não são muito entusiastas por construir templos. Contudo, se alguém se apresentar querendo oferecer algum serviço, os mesmos mestres relutantes incentivarão tais servos a construírem templos dispendiosos. Por exemplo, Maharaja Mansingh, o comandante supremo do imperador Akbar, ofereceu um favor a Rupa Goswami e este lhe instruiu que construísse um grande templo para Govinda Ji, o qual foi imensamente dispendioso. Posso continuar? O mestre espiritual autêntico, portanto, não deve tomar pessoalmente para si nenhuma responsabilidade de construir templos, mas se algum devoto tiver dinheiro e quiser despendê-lo no serviço a Deus, Krishna, um mestre como Rupa Goswami poderá utilizar o dinheiro do devoto com o fim de construir um belo e suntuoso templo para o serviço do Senhor Krishna. Infelizmente, é costumeiro alguém inapto a tornar-se mestre espiritual aproximar-se de pessoas ricas pedindo que estas contribuam para a construção de templos. Se mestres espirituais incompetentes utilizam-se desse dinheiro para viver confortavelmente em templos suntuosos, sem realmente fazer nenhum trabalho de pregação, isso é inaceitável. Em outras palavras, um mestre espiritual não precisa ser muito entusiasta por construir edifícios para templos, simplesmente em nome de um assim chamado avanço espiritual. A sua primeira e mais importante atividade deve ser, antes de tudo, pregar. No atinente a isso, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja recomenda que um mestre espiritual publique livros. E essa instrução não saía da cabeça de Prabhupada, né, Bima? Sempre que você conseguir algum dinheiro, imprima livros. Sempre que você conseguir algum dinheiro, imprima livros. Caso se tenha dinheiro, em vez de construir templos dispendiosos, devem-se despender as finanças pessoais na publicação de livros autorizados em diferentes idiomas, a fim de se propagar o movimento da consciência de Deus, Krishna. Não lixos culturais, né? Imprimir livros que não passam de lixo, excremento, Bima. Prabhupada falou, né, que os livros que não cantam as glórias de Deus, Krishna, são excremento. Tá, já parei de falar, vamos parar aqui onde eu anoto, hein? Honestidade nas relações, tá. Ctrl D. Honestidade
nas relações. Se imprime tanta porcaria, né? É lixo. Lixo cultural. Lixo em forma de livros. Mas você que não quer parar de ler esse néctar da devoção, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler na tela. Mas se você quer o livro na mão vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links, é o 7º link, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui, peraí, calma, não me apressa não. É o 7º link, o Néctar da Devoção. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, já falei, não falei? Tá, qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Venom Kananta Maravinda Dalayatacha Bhavatam Samasita Udasundaranga Kandalpakotika Mania Vishesha Shobha Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Rangani Yasa Sakalen Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandati Maya Sadhu Ala Vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Rangani Yasa Sakalen Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandati Maya Sadhu Vala Vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada,
Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueta Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Brinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.